E aí? Tá gravando? Ih, oi! Fala galera! Por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, e esse é o Química do Monstro. Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre hibridização ou hibridação do átomo de carbono. Quais são as hibridizações que você já conhece? Isso aqui é manjadaço, cara. Questão de vestibular que cai com a baita na cadeia carbônica e perguntar quantos carbonos sp você tem na cadeia carbônica. Quantos carbonos sp2 você tem na cadeia carbônica. Então isso é fácil pra caramba. Se liga só, nós temos 3 tipos de hibridização para o átomo de carbono, beleza? Temos várias outras hibridizações, mas aqui só nos interessa a do carbono. Eu tenho o carbono hibridizado sp3, sp2 e o carbono hibridizado sp. Nós temos 4 possibilidades de ligação para o carbono e 3 tipos de hibridização. Se liga. Primeiro, o carbono hibridizado sp3 é um carbono que faz 4 ligações simples. Um carbono tetraédrico que faz apenas ligações sigma. Esse símbolozinho aqui significa sigma. Tudo bem? Beleza, então são 4 ligações do tipo sigma. Já o carbono sp2 é o carbono que faz uma dupla e 2 ligações simples. Então ele faz 3 ligações sigma, todas essas ligações aqui, ó, sigma, 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 e uma ligação do tipo pi. A ligação sigma nós vamos chamar de interação axial e a ligação pi é interação paralela à ligação sigma. Já vou explicar o porquê disso para vocês. E o carbono hibridizado sp é o carbono que faz 2 ligações sigma e 2 ligações pi. Então aqui, ó, essas duas aqui, sigma e sigma, pi, a de cima, pi a de cima. Podia ser sigma em cima, pi embaixo, tranquilo, tanto faz, no caso da dupla. Agora, quando tem uma simples e uma tripla, o negócio muda. Quando tem um carbono com ligação simples e uma tripla, a simples é sigma. Na tripla, o que você está acostumado a ver? Ah, sigma, pi, pi, né? Beleza, tá errado. Na verdade, a rigor, a sigma seria essa ligação do meio, a pi seria essa de cima e a pi essa de baixo. Então nós temos 2 ligações do tipo pi e 2 ligações do tipo sigma. Esse é o carbono sp. Geometria desses carbonos. O carbono sp3, ele é um carbono tetraédrico. O carbono sp2 é um carbono trigonal plano ou somente trigonal. E o carbono sp é um carbono de geometria linear. Linear, trigonal, tetraédrico. Show de bola. Então, a rigor, nós temos 3 hibridizações diferentes só para o átomo de carbono. E aí, por que o carbono hibridizado sp3 tem 4 ligações sigma? O que é uma ligação sigma? Tudo isso eu vou responder já já. Vou dar um ponto rapidinho para você tirar o seu print aqui. Printou? Beleza. Vamos ver então como é que funciona essa hibridização. Na verdade, a hibridização, galera, é um rearranjo eletrônico que o átomo de carbono faz para poder, em vez de 2 ligações, de acordo com a teoria de ligação de valência, ele poder realizar 4 ligações. Partiu. E aí, o que é essa hibridização? O que acontece? Na verdade, pessoal, a gente vai ter que ter um olhar um pouquinho mais quântico aqui da situação. Abandonar esse modelo determinístico de átomo só por enquanto e partir para o modelo probabilístico, aquele que fala na mecânica quântica, da densidade de probabilidade, os orbitais atômicos se combinando nas combinações lineares de orbitais atômicos, que são as cloas, formando os orbitais moleculares, enfim, para falar sobre teoria de ligação de valência. O que é essa teoria? A teoria de ligação de valência diz que para os átomos se ligarem, eles precisam fazer uma sobreposição de orbitais atômicos, transformando esses orbitais em orbitais moleculares. E eu só posso fazer ligações com elétrons desemparelhados. O que são esses elétrons desemparelhados? São pares de elétrons que não estão completos, ou seja, não são pares de elétrons, são elétrons sozinhos. Tudo bem? Se liga. Para entendermos isso, se liga na distribuição eletrônica que eu vou fazer aqui. Distribuição eletrônica em OCES. Distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos subníveis do átomo. Beleza? Então eu tenho aqui o átomo de carbono com o número de 6 elétrons. E aí nossa ordem crescente de energia dos subníveis fica assim, ó. Subnível S, camada 1, 2 elétrons. Subnível S, camada 2, 2 elétrons. Subnível P, camada 2, 2 elétrons. Lembra dos subníveis? S, P, D e F. No subnível S cabem até 2 elétrons. No P cabem até 6 elétrons. No D cabem até 10 elétrons. E no F cabem até 14 elétrons. Beleza. Então, no subnível S da camada 1 eu tenho 2 elétrons.
No S da camada 2 tem 2 e no P da camada 2 também tem 2 elétrons. Qual é a camada que me interessa? A segunda, que tem subnível S e P. Por quê? Porque ela é a minha camada de valência. Vou botar aqui um CV de camada de valência. Show de bola? Beleza. Então, nossa camada de valência está representada assim. Lembra que o subnível S você representa por um quadradinho e o subnível P por 3 quadradinhos. Um quadradinho para cada 2 elétrons. Na verdade, isso é representação meramente didática, só para facilitar a nossa visão. Ah, o subnível S é um quadradinho só? Não, claro que não. Aí a gente já partiria para outro princípio. Qual seria a representação do subnível S? Isso aqui é uma representação didática, só para a gente fazer a distribuição eletrônica. Então, no S da camada 2, eu tenho 2 elétrons. Esses 2 estão emparelhados, com spins opostos. No subnível P, eu tenho 2. E aí, pela regra de Rand, o princípio da exclusão de Pauli, você tem que primeiro colocar os elétrons, distribuí-los. Por quê? Porque isso vai ser a configuração, essa vai ser a configuração de menor energia, beleza? Primeiro você distribui e depois você vem fazendo o emparelhamento, ou seja, a energia de emparelhamento vai ser associada depois. Então primeiro você distribui, depois você emparelha, beleza? Então eu tenho aqui 2 elétrons desemparelhados. Opa! Então tem um par de elétrons aqui emparelhado e 2 elétrons desemparelhados. Teoricamente, pela teoria de ligação de valência, nós teríamos aqui um espaço, 2 espaços para o carbono fazer ligação. Então, o carbono, pela TLV, seria TLV, teoria de ligação de valência, o carbono seria divalente. Então, ele só poderia fazer 2 ligações. É isso que a gente percebe na natureza? Não, na natureza nós achamos o carbono fazendo sempre 4 ligações, seja 4 simples, 2 duplas e ou uma simples e uma tripla, ou então uma dupla e 2 ligações simples. Então eu tenho essas 4 possibilidades, sempre com carbono fazendo 4 ligações. 4 simples, uma dupla e 2 simples, 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Então essas são as possibilidades. Caraca, como é que a teoria de ligação de valência fala que ele só faz 2? Porque isso pode ser explicado pela hibridização. O que é hibridização? Na verdade, é um rearranjo eletrônico que o átomo de carbono faz para poder fazer com que haja a possibilidade da realização dessas 4 ligações. Assim, ó, nós vamos começar o seguinte, vamos entender qual é a representação que eu estou usando aqui. Aqui eu não estou usando a ordem crescente de energia dos subníveis, então quanto mais à direita nessa distribuição, maior a energia do subnível. Então eu fiz assim, ó, eu tenho um eixo aqui de energia, quanto mais para cima, maior a energia, tudo bem? Beleza. E aí eu começo com o estado inicial. Esse primeiro estado aqui, esse primeiro momento que eu vou destacar aqui em verde, vai ser nosso estado fundamental. Ou seja, o estado original do átomo de carbono. Beleza. No estado fundamental, nós temos essa configuração aqui. O subnível S da camada 2 com 2 elétrons. E um pouco acima, com um pouco mais de energia, o subnível P com 2 elétrons. Botei aqui um PX e outro no PY. Ah, Marquinhos, podia ser um PX e um PZ? Sim, porque esses 3 orbitais aqui são orbitais P degenerados. Ou seja, degenerados significa que os 3 têm a mesma energia. Tranquilo? Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que esse elétron daqui passe para cá. Poxa, Marquinhos, mas eu vou precisar dar uma energia para esse elétron. Sim, ele precisa ganhar uma energia para quê? Para que haja uma inversão do seu spin e para que ele possa ir para um subnível mais energético. Então, nós vamos para um novo estado de maior energia. Daqui, ó, vou puxar uma seta para cima e nós vamos um pouquinho menos inclinado. E nós vamos para um estado de maior energia. Puxei a seta para cima, estado de maior energia. Eu vou ter o subnível 2S mais energético, subiu a energia do 2S. E o P mais energético ainda. PX, PY e PZ. 2P. Eu tenho aqui PX, PY e o orbital PZ. Qual é a nossa nova configuração? Eu vou ter o elétron que foi promovido aqui para o eixo Z do orbital P, localizado aqui, ó. Opa! Então quantos espaços livres a gente tem ali agora? Quantos elétrons desemparelhados? 4. Se liga só. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Mas assim ainda não é como a gente encontra o carbono na natureza. Esse segundo estado,
que é um estado de maior energia, nós chamaremos de estado excitado. Vou botar aqui 2. Eita, nós. 2. Estado excitado ou estado ativado do átomo de carbono. Então ele tá loucão, ele tá num nível de energia mais alto. E aí, Marquinhos, mas na natureza os elementos não buscam maior estabilidade? Aí é que vem a malandragem master do carbono. O que ele faz? Quando ele faz as 4 ligações, você sabe que quando há formação de ligação, eu vou ter energia liberada. Então, quando ele faz essas 4 ligações, ele vai se hibridizar como um átomo de carbono sp2, sp ou sp3. E aí, o que rola? Vai rolar um abaixamento na energia, e aí nós vamos ter um novo estado, que agora vai ser o estado hibridizado. Vou até abaixar para escrever aqui, ó. Tô aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter o 2s, numa energia mais baixa, o 2px, 2py e o 2pz, num novo estado, que será o estado hibridizado. Então, não necessariamente os 4 vão ter a mesma energia, mas eu vou ter uma daquelas hibridizações. A hibridização SP, a SP2 e a SP3. Beleza? Então, quando o átomo de carbono faz as 4 ligações, ele vai para um estado de energia mais baixo. Então, é tipo assim, ele investiu 20 kJ para depois liberar 80. Então, ele vai realmente para uma possibilidade de energia mais baixa. Ele vê, caraca, eu vou poder ficar mais estável do que eu já estava. Então, o que acontece aqui é ele passar para um terceiro estado, que é o estado hibridizado, ao realizar suas 4 ligações. E aí, como é que essas 4 ligações vão acontecer? Quais são as formações? Como é que eu vou ter a sobreposição de orbitais para formar a hibridização SP, SP2 e SP3? É isso que a gente vai ver nos próximos quadros. Momento para você printar. Printou? Partiu. Vamos entender então a hibridização SP, a SP2 e a SP3. Bora! Então, hibridização SP3. O carbono SP3 é aquele átomo de carbono que faz 4 ligações sigma, beleza? E aí, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho primeiro o estado fundamental, beleza? O átomo de carbono podendo fazer apenas 2 ligações, esse elétron vai ser promovido para um subnível mais energético, vai ser excitado para um subnível mais energético, e nós vamos ter o estado excitado. E aí o que vai acontecer? Essas 4 valências aqui, ó, vão ser preenchidas por ligações sigma, ligações axiais. Tudo bem? E aí essa ligação sigma, quando as 4 ligações sigma acontecem, você usa um orbital S e 3 orbitais P para fazer ligação sigma. Vou fazer 4 ligações. Quase caiu o pilô aqui. Mas vou fazer 4 ligações sigma. Então vou usar um orbital S e 3 orbitais P. Sacou? Por isso que nós teremos então 4 orbitais aqui degenerados. 1, 2, 3, 4 hibridizados sp3. Então eu tenho aqui, ó, os 4 aqui são sp3. E aí nós vamos ter os 4 elétrons do carbono. 4 elétrons aqui do carbono. E os 4 elétrons dos outros elementos químicos, né, na verdade, que o carbono se ligou. Por exemplo, se fossem 4 hidrogênios, aqui esse carbono tivesse se ligado, então eu teria um par de elétrons aqui, carbono e hidrogênio, outro par de elétrons, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Então, os outros elétrons que estariam ali sendo emparelhados seriam os elétrons que vieram dos hidrogênios. Então, vou ter isso aqui, ó, 2, 3, 4. Então, o carbono fez 4 ligações de que tipo aqui? 4 ligações do tipo sigma. E ele usou um orbital S e 3 orbitais P para fazer essas 4 ligações do tipo sigma. Por isso, carbono hibridizado sp3. Agora, Marquinhos, por que lá nas reações orgânicas eu vejo que é sempre quando tem uma reação de adição, sempre que eu tenho hidrogenação, uma halogenação ou uma hidratação, por que o raio da ligação que quebra é sempre a ligação π? Porque a ligação π ela é mais fraca, ela é uma ligação de energia mais alta. Você vê que ela vai ficar aqui no nosso diagrama um pouquinho mais acima, por isso que ela sempre quebra. Ela é a ligação um pouco mais fraca. A ligação sigma é a ligação que está na direção do eixo internuclear, ela está exatamente entre um átomo e outro. A ligação π ela acontece em volta desse eixo axial, esse eixo internuclear. Beleza? Então, printa aí rapidinho a hibridização sp3, tá aí espacinho para você. Printou,
Beleza, vamos agora para o carbono hibridizado sp2. Carbono hibridizado sp2. Se liga, no carbono sp2 nós temos agora 3 ligações sigma e uma ligação pi. Então olha só o que vai rolar, o mesmo esquema, eu tenho o estado fundamental, depois ele vai ser excitado, vamos para o estado ativado e o que vai acontecer? Aqui nós temos que fazer 3 ligações sigma que vão ser sempre a prioridade. E por último nós faremos as ligações pi. Beleza, então nesses espaços aqui ó, eu vou fazer primeiro ligação sigma, vou colocar aqui em vermelho para a gente diferenciar. Usei para fazer a ligação sigma. Depois ligação sigma. Depois ligação sigma. Agora o último eu vou usar para fazer uma ligação pi. E aí pessoal? Quantos orbitais S e quantos orbitais P puros eu usei para fazer a ligação sigma? Eu usei um S e 2 orbitais P. Entendeu por que da hibridização sp2? Beleza? Então nós vamos para um novo estado agora. Nós teremos o abaixamento de energia só desses 3 aqui, claro, os 4 vão abaixar, mas o abaixamento para orbital degenerado, para mesmo nível de energia, vai ser o desses 3. A sigma, que é uma ligação mais estável, maior estabilidade, menor energia do sistema. Beleza? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Os 3 orbitais aqui degenerados e eu tenho aqui a ligação pi com uma energia um pouquinho mais acima. Foi ou não foi? Então aqui, ó, nós temos, ó, a ligação sigma, a outra ligação sigma e aqui a ligação pi com uma energia um pouquinho mais acima. Ó, os 3 aqui de baixo. Sigma e aqui ligação pi. Então nós temos aqui 3 orbitais sigma sp2 e um pi sp2. Foi ou não foi, galera? O pi com uma energia um pouquinho acima, por isso que a ligação pi é menos estável. E agora, como será que fica o carbono sp? Tenho certeza de que você já imagina que um desses orbitais aqui vai ficar com energia um pouco mais acima. E aí nós teremos quantas ligações pi? 2, beleza? Se liga, eu vou dar um espaço para você printar e a gente parte para o próximo quadro. Printou? Então, roda a página direto aí, vai. Carbono hibridizado sp. Bora! Pessoal, o carbono hibridizado sp vai ser sempre um carbono linear. Tranquilo. Então, nós temos 2 possibilidades. Ou o carbono faz 2 ligações duplas, ou ele faz uma tripla e uma simples. Nós teremos essas 2 possibilidades para carbono sp. Beleza. Ah, e não interessa se ele está ligado para oxigênio e um carbono para cá, se ele está ligado para um oxigênio para cá e um nitrogênio para lá, não importa. O importante é o formato do átomo de carbono, é o padrão dele. Se ele está fazendo 2 duplas, uma simples e uma tripla, não importa com qual átomo ele esteja se ligando. Legal? Beleza. Então tá aqui 2 duplas ou uma simples e uma tripla. Se liga só. Galerinha, o lance é o seguinte. Aqui, o que acontece? De novo, a mesma história. Primeiro, estado fundamental. Eu excito esse elétron daqui, ele vai para o subnível mais energético, nós vamos para o estado excitado, agora com os 4 elétrons desemparelhados, e aí o que acontece? Depois desses 4 elétrons desemparelhados, eu vou usar, primeiro, vou fazer as ligações sigma e depois faço as ligações pi. Primeiro, ligações do tipo sigma, eu tenho esse espaço aqui, que eu vou usar para fazer a ligação sigma, e esse aqui, que eu vou usar para fazer uma outra ligação sigma. Opa, então usei um orbital S e um orbital P puro. Depois, as outras 2 serão ligações pi. Então fiz aqui uma ligação pi e aqui outra ligação pi. Então usei para fazer sigma um orbital S e um orbital P. Por isso hibridização sp. Foi ou não? Então aqui no sp nós teremos 2 orbitais sigma sp, tá aqui, fazendo a ligação sigma. Então tem aqui, ó, sigma sp, primeira ligação feita. Segunda ligação sigma feita. 2 orbitais sigma sp. E aí com energia um pouco mais acima, 2 orbitais pi sp. Tá aqui, ó. Os elétrons para cima, pá. 2 orbitais sigma sp. E 2 orbitais pi
SP. A energia do π um pouco acima da energia do sigma. Por isso que alcinos reagem com aquelas duas ligações π. Eles consomem 2 mols de hidrogênio para poder rolar em uma hidrogenação total. O alcino virar um alcano, ou seja, consumir todas as ligações π. Cada mol de ligações π consome 1 mol de hidrogênio para poder ser quebrado. Show de bola? Então, hibridização sp. Nós teremos aqui 2 orbitais sigma sp e 2 orbitais π sp. Fácil demais, né? Tira seu print e agora vamos enxergar melhor no exemplo, tipo a molécula do acetileno, do etino, como é que essa ligação tripla vai acontecer, como é que a ligação sigma é chamada de ligação axial e o porquê do átomo de carbono não fazer uma ligação quádrupla, beleza? Partiu então no nosso próximo quadro. Pode printar. Vamos nessa, vira a página. Cara, esse desenho ficou muito lindo. Galera, então para vocês entenderem como é que é esse lance de interação axial, interação paralela ao eixo internuclear, vamos entender o seguinte. Aqui eu estou trabalhando no R3, beleza? Plano XYZ, beleza? Tridimensional, tranquilo. Então no centro eu tenho o átomo de carbono. E aí eu vou ter os 3 orbitais P do átomo de carbono. Eu tenho aqui o orbital PZ no eixo Z, PX no eixo X e PY no eixo Y. Aqui eu tenho o eixo Y. Beleza? É questão de referencial. Poderia ter colocado Z para cá, X para cima. Eu escolhi botar Z, X, Y, Y, X, Z. Tranquilo? E aí coloquei o átomo de carbono no centro. Então, o que está em vermelho aqui será o meu orbital P, X. O que está em verde é o PY. E o que está em azul é o PZ. Os 3 orbitais degenerados. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma ligação sigma, a interação vai ser uma interação axial, então a interação frontal. Ou seja, para fazer uma ligação sigma, eu vou interagir esse eixo Y aqui com esse aqui. Então tá aqui, ó. A primeira ligação sigma sendo formada. Então, na verdade, essa ligação do meio aqui está sendo representada agora como a ligação sigma. Então tá aqui, ó, a do meio, sigma. Beleza? E aí? Fiz a ligação sigma. Agora, e a ligação π? Eu tenho a ligação π com o eixo X e a ligação π com o eixo Z. Se liga só, com o eixo X, eu vou fazer a ligação π em 2 pontos. Ela vai ter um primeiro ponto de contato aqui, ó, lá atrás. Tá aqui, ó, primeiro ponto de contato lá atrás. E o segundo ponto de contato dessa ligação π vai ser aqui, ó. Então, na verdade, eu estou fazendo essa ligação π aqui, ó. A primeira ligação π. Pode ser essa de cima ou pode ser essa de baixo, tanto faz. Então, a ligação π, ela fica no plano paralelo ao eixo da ligação sigma. Ligação sigma tá aqui, ó. Vou até refazer. Seria ligação no eixo internuclear. Por que eixo internuclear? Porque ela está exatamente na direção desse carbono para esse carbono, exatamente na direção do centro desse carbono, do núcleo desse carbono para o outro. Por isso que a gente chama de interação axial, foi ou não? E a interação paralela, ela está abraçando a ligação sigma aqui ao redor dela, por isso que a gente coloca sigma, pi, pi. Então aqui, essa é a primeira ligação pi. Eu tenho aqui, ó, pi1 e aqui embaixo pi1, beleza? Tá aqui, ó, a ligação pi1 representada por esse traço. Por isso que ela é mais fraca. A ligação sigma, pum, a proximidade é maior. A pi não tem que fazer esse abraço, esse contato um pouco mais distante. Por isso que ela é mais fraca. Foi ou não? E a segunda ligação pi? Tá aqui, ó. O PZ vai ter esse ponto de contato aqui em cima. Tá aí, ó. Então tem aqui, ó, primeiro ponto de contato da pi2. Deixa eu descer o pi1 aqui. Ficou muito apertado para ele. P1, caraca, tá ficando sinistro, hein? E agora, o segundo ponto de contato da ligação π vai ser aqui embaixo, ó. Comi o outro P1 aqui. Vamos lá, vou apagar ele e vou colocar em outro lugar aqui. Vamos lá, sai daqui, P1. P1 aqui em cima. E aqui, esse outro ponto de contato é o P2.
É o segundo ponto de contato da segunda ligação π. Então a ligação π ela é feita abraçando aqui, ó, por cima e por baixo. Então você tem a ligação sigma aqui no meio, a ligação π abraçando ela na primeira parte aqui e a ligação π abraçando ela por cima e por baixo. Foi ou não? Tudo bem? Então aqui está representada a ligação tripla do átomo de carbono. Marquinhos, e a outra ligação, a ligação simples que você faz aqui com esses hidrogênios? São ligações sigma, correto? Tá aqui, ó, ligação sigma e ligação sigma. A ligação sigma vai ser feita com o orbital S do hidrogênio aqui, ó. Eu vou me ligar aqui com o hidrogênio. E do outro lado, eu vou me ligar aqui também, ó, com outro átomo de hidrogênio. Então ficaria hidrogênio, carbono, ligação tripla, carbono, hidrogênio. Foi ou não? Marquinhos, por que o carbono então não pode fazer uma ligação quádrupla, filhão? Por que ele não pode fazer uma ligação quádrupla? Olha pra cá. Imagina a repulsão eletrônica que você tem aqui na ligação tripla. Será que seria possível colocar mais uma ligação aqui? Então 4 ligações para uma única direção seria algo de uma instabilidade absurda. Você não teria disposição espacial para isso aqui. Vou ter que torcer esse orbital para frente, a repulsão eletrônica vai ser absurda. Então isso não seria possível. Por isso que você não encontra o carbono fazendo isso aqui. Não encontra o carbono fazendo ligação quádrupla. Simplesmente porque você teria uma repulsão eletrônica absurda. E isso aqui não seria possível. Cara, esse desenho ficou muito animal. Por favor, print esta obra-prima do monstrão. Beleza? Agora, e o tipo de ligação? Se eu tenho uma molécula de etino, aqui nós temos uma ligação sigma sp-sp. Aí você, oi? Sigma sp-sp? Como assim? Eu tenho a ligação sigma desse carbono ligado a esse entre 2 carbonos sp. Por isso que eu chamo de uma ligação sigma sp-sp. Então, raramente isso é pedido pra gente. O que é mais cobrado no vestibular? Você, determine qual o número de ligações π numa molécula. Determine qual é o número de, sei lá, de carbonos sp2 no determinado composto. Então eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos lá? Próximo quadro, partiu. Cara, na moral, olha essa molécula dando lendo. Nem eu tô acreditando que eu consegui desenhar isso. Meu Deus. Bora! Se liga só. Então é o seguinte, vamos supor que eu tenha a adrenalina. Aí eu peço pra você, pra me determinar qual é a hibridização de todos os átomos de carbono presentes aqui na adrenalina. Então, é muito mais fácil do que todo esse bate-papo que a gente acabou de ter. É, na verdade, você gravar aqui o carbono sp3, são 4 ligações simples. O carbono sp2 tem uma dupla e 2 simples. O carbono sp pode ter 2 formatos diferentes. Ele pode ser formado por 2 duplas ou uma tripla e uma simples. Se liga, hein? Monstrão, aqui, primeiro nós vamos achar todos os átomos de carbono, para depois determinar todas as hibridizações. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. 7, 8, isso é um nitrogênio, 9 átomos de carbono. Todos esses carbonos do anel, repare comigo, estão com esse formato aqui, ó. Uma ligação dupla e 2 simples. Então, todos esses carbonos do anel são carbonos de que tipo? sp2. Então, aqui, ó, nós temos sp2, sp2, esse sp2, sp2, e esse sp2, e esse aqui sp2 também. Beleza. Agora, parte para fora do anel. Nós temos esse átomo de carbono. Repare que você só está vendo ele fazer 3 ligações, mas a quarta é com um hidrogêniozinho maroto que, na verdade, está para trás aqui. Lembra? Para trás eu uso a representação tracejada, beleza? Então eu tenho aqui um hidrogênio para trás, então ele está fazendo 4 ligações simples. Hibridização desse átomo de carbono, vou colocar aqui em verde para diferenciar, sp3. E esse aqui, eu também tenho 2 hidrogênios, ele está fazendo 2 ligações simples e as outras 2 só podem ser com hidrogênio. sp3. O outro carbono, eu tenho aqui também um carbono sp3, porque ele vai fazer 4 ligações simples. Uma com esse nitrogênio e 3 ligações simples com hidrogênios. Então, quantos carbonos hibridizados sp nós temos? Aqui, nenhum. Quantos carbonos hibridizados sp2? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos sp2. Beleza? Agora, quantos carbonos sp3 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos sp3. Aí eu te peço mais uma coisa. Classifique
essa ligação aqui, ó, entre carbonos, vou apagar aqui o pretinho e vou colocar assim, ó, destacada em verde. Classifique essa ligação entre carbonos. Então, essa ligação é entre dois carbonos, um sp2 e um carbono sp3, correto? É uma ligação simples, então é uma ligação do tipo sigma. É uma ligação sigma, mas não é uma ligação sigma qualquer. É uma sigma sp2 sp3. Como assim, Marquinhos? Sigma sp2 sp3. Ela está conectando um carbono sp2. Eita! Ela está conectando um carbono sp2 a um carbono sp3. Beleza? Por isso que é uma ligação sigma sp2 sp3. Tudo bem? Beleza. Tá aí. Agora, determinamos tudo que eu podia na molécula da adrenalina. Nossa, gosto muito. Depois, cara, sério, essa molécula aqui deu um trabalho para desenhar. Assim, então, é a molécula do anuleno. Marquinhos, anuleno é um composto aromático ou não? Pessoal, existe uma regrinha chamada regra de Huckel que determina se o composto é aromático ou não. Como você determina? Por exemplo, essa parte aqui você sabe que é aromática porque tem um anel benzênico, mas na verdade é por conta de uma regrinha chamada regra de Huckel. Essa regra de Huckel diz que se o seu composto tem cadeia fechada e possui 4N mais 2 elétrons π, 4N mais 2, você vai substituir aqui, 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π que você tem no seu composto orgânico, na sua cadeia carbônica. Então, se 4N mais 2 me der um resultado de N inteiro, se N, depois de você substituir aqui o número de elétrons π, der um resultado inteiro, então é sinal de que seu composto é aromático. Por exemplo, aqui, quantos elétrons π a gente tem? Cada ligação é um par de elétrons sendo compartilhados. Então, tem aqui, ó, um par, outro par, outro par. Eu tenho 6 elétrons π. Então, 4N mais 2 aqui seria igual a quanto? 4N mais 2 é igual a 6. Então, N é igual a quanto? 2 passa para lá subtraindo, 6 menos 2, 4. 4 passa dividindo, 4 sobre 4 dá 1. Então, N é igual a 1. N é um número inteiro, logo, esse composto é aromático. E o anuleno é aromático? Vamos tirar a prova real aqui agora? Quantos elétrons π o anuleno tem? Pessoal, o anuleno tem quantas ligações π? Ele tem uma ligação π, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligações π. E esse composto caiu numa questão da FUVEST, hein? Presta atenção. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligações π. Se cada ligação π tem 2 elétrons π, o que acontece? Eu tenho 18 elétrons π aqui dentro do anuleno. Então, 4N mais 2 é igual a 18. N é igual a 16 sobre 4. N é igual a 4. Opa! N é um número inteiro? É. Então o anuleno é aromático? É. Então tira isso da sua cabeça, que o composto ser aromático, ele tem que ter anel aromático, anel benzênico. Não necessariamente ter anel benzênico, tudo bem, todo composto que tem anel benzênico é aromático, mas não necessariamente não ter anel benzênico não significa que esse composto não é aromático. Olha o anel do anuleno, cara. Tem aqui, quantos carbonos a gente tem? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, caraca, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos, cara. Um anel de 18 carbonos. É aromático? É. Por quê? Obedece à regra desse camarada aqui, chamado de regra de Huckel. Que é a regra que 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. Se esse número for inteiro, você tem um composto aromático. Beleza. Então, todos os carbonos aqui no anuleno são carbonos de que tipo? Concorda comigo que são todos carbonos sp2? Sim ou não? Então, todos os átomos de carbono presentes aqui são carbonos sp2. Por exemplo, vamos pegar uma ligação sigma qualquer aqui. Peguei essa. Deixa eu mudar a cor. Essa ligação sigma aqui. Eu tenho um carbono sp2 aqui e um carbono sp2 aqui. Então, essa ligação sigma é uma ligação sigma sp2 sp2. Certo? E se eu tivesse, vou usar esse espaço daqui, vamos embora, não vou economizar pílula não, aqui ó, se eu tivesse um etino, C-C, que a gente viu agora há pouco. No caso do etino, essa ligação tripla aqui
Vamos pegar a π dessa tripla, essa ligação π. Essa é uma ligação π, SP, SP porque ela está conectando dois carbonos hibridizados SP. Foi ou não foi? Moleza, não é? Vou dar um espacinho para você printar rapidamente. Printou? Show de bola. Mas uma única observação para a gente fechar essa aula. Monstrão, como é que eu vou fazer para desenhar ligação tripla? Você encontra em apostila, em questão em livre exercício, o cara falando assim, ó. Inclinou aqui, né? Aí vem bota tripla. Não! Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, não faz isso. Por quê? Eu falei agora há pouco para você que carbono SP é sempre linear. Aí tu me faz uma parada dessa aqui, jovem. Carbono SP você não vai representar assim. Tu vai representar assim, ó. Linear. Show de bola? Então, quantos átomos de carbono eu tenho nessa molécula aqui? Determina a fórmula molecular dela aqui junto comigo. Vamos lá. Deixa eu ver se sujou minha blusa aqui. Não, sujou não. Vambora. Então eu tenho... Conta primeiro comigo quantos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só no anel. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Então, C13. H. Quantos hidrogênios nós temos? É um hidrocarboneto. Aqui no anel, esses carbonos têm um hidrogênio, porque ele já fez 1, 2, 3 ligações. Então, um hidrogênio. Esse tem hidrogênio? Tem. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio. Tem hidrogênio? Não tem hidrogênio. Já fez 1, 2, 3, 4 ligações. Não tem hidrogênio, porque já fez 4, 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 já fez 4. Opa! Esse daqui tem 3 hidrogênios. Beleza, quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C13H8. Essa é a fórmula do nosso composto orgânico. Agora, eu te peço para que você classifique essa ligação. Pausa o vídeo e classifica essa ligação. Uma ligação sigma, SP, 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 SP2. Classifica. Pausa o vídeo. Beleza. Agora... Dando a resposta aí para esse nosso breve exercício, eu tenho uma ligação sigma, aqui, entre um carbono sp2 e um carbono sp. Então, uma sigma sp2 sp. Foi ou não foi, galera? Quantos carbonos hibridizados sp2 e quantos sp eu tenho? No anel, todos são sp2, então nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 6 carbonos sp2. Quantos carbonos sp? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos sp. E nós temos um carbono aqui no finalzinho hibridizado sp3. Então, um carbono sp3. Fala pra mim. Difícil? Molezinha, né? Vai, monstro. Tira seu print. Beleza. Fechamos por hoje. Por hoje é só, galera. E aí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Cara, já somos mais de 1000 inscritos, já somos mais de 1000 nessa família que não para de crescer, que tá afim de estudar, que tá afim de aprender. Vem comigo, vem compartilhar, coloca aí seus comentários, deixa suas sugestões. Eu fico muito feliz de ver a interação de vocês. É muito bom, é sempre muito bom estar aqui junto com vocês. Espero que essa aula possa ter te ajudado e que ela possa ter sido muito útil para você. Até a próxima! Um beijo no seu coração. Valeu!